Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: A tu que destróis o templo e o Reconstrói em 3 dias. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai,
Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia esperado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes nessa celebração e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia e também aqueles que nos ouvem pela rádio Minasul FM. Iniciamos hoje a Semana Maior da nossa Igreja, a Semana Santa. Mais uma vez, como no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, celebramos a Semana Santa sem a presença da maioria dos fiéis, contando somente com aqueles que colaboram para que celebremos bem esta liturgia, para que celebremos bem os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas todos nós sabemos que a Semana Santa ocupa um lugar especial na nossa vida e no nosso coração, para nós cristãos, católicos, que buscamos nesta semana reviver os passos de Jesus, os seus últimos dias neste mundo, contemplando a sua entrega, a sua doação a Deus, por amor a nós. Revivendo os passos de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, nós cultivamos esse desejo de também nos configurarmos a Cristo neste caminho. O caminho que Jesus realizou durante toda a sua vida, especialmente os últimos momentos de sua trajetória. Esses momentos nós somos chamados a contemplar e a celebrar. Celebramos porque o caminho realizado por Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, nos deram vida nova. Por isso que celebramos, por isso que como comunidade cristã fazemos memória e atualizamos esta memória, atualizamos a caminhada de Jesus na nossa vida. Como discípulos configurados a Cristo, nós queremos também viver este caminho, o caminho da doação da vida, da escuta da palavra de Deus, da obediência a Deus, fazendo da nossa vida um dom a ser ofertado em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs. A primeira leitura que ouvimos, tirada do livro do profeta Isaías, nos fala sobre este servo de Deus, o servo do Senhor,
chamado por nós como o servo sofredor, que dizia ele que desde a manhã os ouvidos dele já estavam excitados, abertos para ouvir a palavra de Deus como um discípulo. E obedecendo a palavra de Deus, ele torna-se também sinal de salvação no meio das pessoas. Porém, esta missão que ele realiza atrai para si o sofrimento, a perseguição e a rejeição. Mas ele confia em Deus. Deus que o escolheu, Deus que o chamou para iluminar as pessoas com a palavra de Deus. Inspirados neste servo sofredor, meus irmãos e minhas irmãs, hoje esta liturgia, na sua primeira leitura, também nos convida a isso. Primeiro, assumirmos a nossa dimensão de discípulos, ou seja, pessoas que abrem o seu ouvido e abrem o coração para acolher a palavra de Deus, para acolher a vontade de Deus na sua caminhada, na sua história, na sua vida. Como pessoas que acolhem a palavra de Deus, mas também anunciam esta palavra. A palavra de Deus, nós sabemos, é uma palavra que traz esperança, que traz vida nova. É uma palavra que nos dá a alegria, que nos consola nos nossos momentos de sofrimentos, que nos anima nos momentos que nós estamos desanimados. Nós estamos vivendo esta realidade da pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências. Nós, como cristãos, somos chamados a iluminar o mundo e a iluminar esta realidade com aquilo, com o melhor que nós recebemos, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Embora tenhamos que ficar isolados, não podemos ter convivência com muitas pessoas como nós gostaríamos, não podemos abraçar, apertar as mãos, estar juntos. Nós podemos, neste momento histórico, também testemunhar a nossa fé, testemunhar o nosso batismo, sendo sinal de Deus, tornando-se sinal de Deus, luz de Deus para as pessoas. Neste momento e em todos os momentos, porque nós desejamos isso, que esta pandemia passe, mas que em todos os momentos nós levemos esta palavra de esperança, esta palavra de vida, esta palavra de salvação, porque é esta missão que Deus confiou também a cada um de nós. Por isso é preciso a escuta, estar atento à voz de Deus, acolher a vontade de Deus e assumir essa missão de iluminar o mundo, fazer ressoar no mundo a palavra de Deus. Ainda que isso nos custe também, em determinados momentos, sofrimentos, perseguição, rejeição, desafios, mas que nestes momentos de dificuldades, confiemos em Deus. Assim como o servo sofredor confiou, tinha confiança de que Deus não abandonaria, Deus também não nos abandona. Nós cristãos, olhamos para este servo sofredor da primeira leitura e vemos de certa forma já a prefiguração de Jesus Cristo. Aliás, os cristãos passaram com a vinda de Jesus, com todo o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, passaram a ver, nesses trechos em que cita o servo sofredor do livro de Isaías, passaram a ver uma prefiguração, um anúncio da vida de Jesus Cristo.
Porque Jesus veio a este mundo também para anunciar a palavra de Deus. Aliás, Ele é a própria palavra de salvação. Ele é a palavra de Deus que vem aquecer o mundo com a sua presença, testemunhando a graça, o amor e a misericórdia de Deus. E nós contemplamos hoje e ouvimos o desfecho da missão vivida por Jesus, segundo o Evangelho de São Marcos, pois estamos no ano B. Ouvimos hoje o relato da paixão de Jesus, segundo o Evangelho de São Marcos. Jesus que é entregue para ser morto, para ser crucificado. E Jesus, segundo o Evangelho de São Marcos, com serenidade, ele vai realizando o seu caminho, ele vai realizando a sua entrega, porque Jesus, neste momento, ele tem a clara consciência de que ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio dar a vida ao mundo, e a sua missão passa pela rejeição, passa pelo sofrimento, passa pela cruz. Mas Jesus, confiando em Deus, realiza esta sua caminhada e se entrega a Deus, morrendo na cruz para nos salvar. É este mistério que nós celebramos, a salvação que Jesus nos oferece. Por isso que nós temos como centro do nosso coração e da nossa vida o Cristo, que nos deu a vida, que nos ofereceu o perdão, que nos ofereceu o acesso agora ao Pai, à eternidade. Portanto, contemplando a paixão de Jesus, a sua entrega por nós, também saibamos fazer da nossa vida um dom a ser oferecido. Busquemos arrependimento, o perdão, acolhamos a misericórdia de Deus na nossa vida, assumamos a vida de Jesus, e nós contemplamos a vida de Jesus pelos evangelhos, em que ele oferta a misericórdia, oferta o perdão, nos fala que o importante é servir, que o primeiro e o maior no reino de Deus é aquele que serve, que assume essa dimensão do serviço, do amor aos irmãos e às irmãs, e nós vemos como Jesus nos serviu, a ponto de dar a sua vida por nós na cruz. Peçamos a Jesus que Ele nos ajude também nessa caminhada, como discípulos dEle que nós o somos. Peçamos que Ele nos ajude a configurar a nossa vida, a vida dEle. Peçamos que Ele nos dê a graça de servir o nosso irmão com amor, na gratuidade, sem interesse algum. Como já dissemos, passaremos também pelas cruzes, passaremos pelos desafios. Talvez sejamos rejeitados e caluniados como Jesus foi, mas da mesma forma como Jesus, confiemos no Pai, confiemos em Deus. Nós sabemos que Jesus está vivo. A vida de Jesus foi confirmada com a sua ressurreição. Que nós também caminhemos neste mundo, assumindo as nossas cruzes, como discípulos de Jesus, revivendo na nossa vida a paixão de Cristo, mas iluminados sempre com a certeza da ressurreição. Deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esta Semana Santa, a semana maior da nossa igreja, nos transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Embora estejamos impossibilitados de celebrar juntos neste momento a Eucaristia, aproveite essa Semana Santa para rezar em família, meditando a palavra de Deus, confrontando a vida
com a vida do Cristo, revivendo na sua casa, na sua família, os mistérios que nos deram a vida nova, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Aproveitemos deste momento para nos colocarmos à escuta da palavra de Deus e assumamos mais uma vez o nosso discipulado, acompanhando o Cristo. Sejamos diferentes dos discípulos de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, que no momento da paixão de Jesus, um negou, outro traiu, e os demais abandonaram Jesus. Não abandonemos Jesus. Sigamos o Cristo mais de perto. Já temos a certeza, ou melhor, Jesus nos deu a certeza de que Ele é o Messias, é o Filho de Deus que está no nosso meio. Agora é preciso que nós cultivemos na nossa vida essa confiança em Deus, assumindo a nossa caminhada de discípulos de Jesus, que aclamam sim Jesus como Rei, que gritamos hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o vejamos como um rei, não como os reis deste mundo, um rei que vem nos dar a vida, um rei em que o seu trono é a cruz, a sua coroa é a coroa de espinhos, e o poder que ele tem nas mãos não é o poder de oprimir as pessoas, de escravizá-las, é o poder de amar, de servir e de colocar a vida à disposição dos irmãos e as irmãs, cumprindo assim a vontade de Deus. Assumamos este caminho de Jesus e no momento de silêncio, rezemos a Deus para que nessa semana Ele, mais uma vez, manifeste a sua graça e o seu amor a cada um de nós. E nós, no momento de silêncio, na nossa oração silenciosa, assumamos o compromisso de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, que assumem com Jesus o caminho da cruz, caminho este que nos leva à ressurreição. Rezemos num momentinho de silêncio.